Crise longe do fim. O CEPOM, o Hospital do Câncer da capital, passa por dificuldades financeiras. Uma manifestação foi realizada hoje. Habitat natural, jacarés se proliferam em Mangue, na capital, e preocupam moradores do bairro Itacurubi. Fogo na mata. Cerca de 15 hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo em Água Doce, no oeste do estado. Muito além do futebol, os detalhes do amistoso histórico entre Chapecoense e Barcelona. Craque solidário, Neymar manda recado para garoto catarinense que luta contra o câncer. Fala, Samuel Ribeiro, tô aqui para te mandar um grande abraço, agradecer o carinho que você tem por mim também e mandar forças para você, tá bom? Fica com Deus aí, espero que se recupere rápido e esteja voando aí, tá? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Hoje é terça-feira, 8 de agosto de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Olá, boa noite para você. Obrigado pela sua audiência. O Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, o CEPOM, passa por graves dificuldades financeiras e nós estamos mostrando isso ao longo do Band Cidade. Uma manifestação foi realizada hoje para chamar a atenção do governo do estado. Na reportagem da nossa colega Cibele Fávero, há um relato, no mínimo, surpreendente. Dona Arminda tem 72 anos, é paciente do CEPOM há 2 anos. Uma vez por mês, ela e o marido vêm de Barra Velha, no norte do estado, para o tratamento. O casal teme que a situação na unidade se agrave tanto a ponto de fechar as portas. Mas Deus o livre, a gente fica triste, porque a gente vê cada caso aí, menina, o da gente não é nada perto dos outros. O dos outros é mais triste. E se fechar, que deu o que é feito as pessoas? O CEPOM é uma coisa que não pode fechar. Tanto nós ocupamos como o governo pode precisar vir aqui também. A preocupação deles é a mesma de muitos outros pacientes que, junto a médicos, servidores e representantes de instituições parceiras, se reuniram hoje para uma manifestação. O nosso principal apelo é que o governo cumpra com seu papel e faça o repasse do dinheiro para a FAES, para que o CEPOM e o EMOSC possam continuar atendendo todos os pacientes de câncer do estado de Santa Catarina. O CEPOM é referência no tratamento oncológico em Santa Catarina e recebe pacientes do estado inteiro. Segundo a Fundação de Apoio ao EMOSC CEPOM, que administra a unidade, o CEPOM enfrenta dificuldades há 3 anos. Desde dezembro a situação vem piorando e a dívida do repasse só aumenta. Somando EMOSC e CEPOM, passa de 68 milhões de reais no exercício anterior. Então, as parcelas previstas no contrato de gestão que a FAES tem com o governo do estado para desenvolver com qualidade os serviços do EMOSC e do CEPOM começa a correr risco. E a falta de recursos estaria refletindo diretamente no atendimento diário de pacientes. Nós estamos começando a fazer a escolha de Sofia, ou seja, selecionar os pacientes com câncer que vão ser e não vão ser atendidos. Isso é uma coisa impossível de se existir. Então, como nós dissemos aqui, a prioridade de todos os recursos está na ponta da saúde, que é o CEPOM. Em nota, a Secretaria do Estado da Saúde disse que o atendimento a novos pacientes e aos que já estavam em tratamento não foi prejudicado, que em julho e agosto realizou repasse de valores significativos e que está empenhada em saldar os débitos. Disse ainda que um novo repasse deve ser feito em breve. É uma situação bastante difícil a que enfrenta o CEPOM. As secretarias de Estado da Saúde emitiram uma nota, e também da Fazenda, que estão viabilizando um repasse extra ao Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, de R$1 milhão, que serão depositados durante esse mês de agosto. Além dos repasses já realizados e programados, como a folha de pagamento do CEPOM, a Fundação de Apoio ao EMOSC e também o CEPOM, FAES, também receberá no decorrer do mês de agosto R$1 milhão a mais para saldar parte da dívida existente. É um paliativo, porque a dívida é muito maior e o CEPOM está agonizando, agonizando com a falta de recursos. E quem é que está sofrendo? O paciente com câncer,
que vem de Barra Velha, como nós vimos na reportagem, que vem do interior e de outras tantas cidades do nosso estado. Só quem passa por isso é que sabe o sofrimento. Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma moto foi registrado em Concórdia, no Oeste. Na colisão frontal, a moto explodiu e os dois veículos ficaram em chamas. O acidente aconteceu no trevo de acesso ao bairro dos Estados, em Concórdia. Uma moto conduzida por um homem de 50 anos colidiu frontalmente com um caminhão com placas de Ceará. Com o impacto, a moto pegou fogo, que se alastrou para o caminhão. Por sorte, o motorista do caminhão conseguiu sair ileso e ainda com a ajuda de outras pessoas, tirou o condutor da moto debaixo do caminhão antes que o fogo tomasse conta. O motoqueiro foi levado para o Hospital São Francisco e segue na UTI. O fogo se espalhou na rua formando chamas enormes. Segundo populares, a cena era de terror. Também no Oeste catarinense. Nesse caso, ninguém se feriu. Um acidente foi registrado na manhã de hoje na BR-282, próxima à curva conhecida como Curva do Coelho, em Xaxim. No local, uma carreta de Caramberí, Paraná, carregada de vísceras de animais, acabou tombando depois que o caminhoneiro perdeu o controle da direção vindo a sair da pista. Apesar do susto, o motorista nada sofreu. Jaqueline Dutra, de Chapecó. Foi inaugurada hoje a nova sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A unidade está localizada no bairro Capoeiras, na região continental de Florianópolis. O novo complexo custou 89 milhões de reais e começou a ser construído em 2012. Os principais objetivos foram integrar os comandos das polícias e órgãos estaduais e gerar uma economia de 2,8 milhões de reais, que hoje são gastos com aluguéis da Secretaria em 19 pontos da cidade. Unir todos os órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, a investigação e no mesmo espaço físico, convivendo o dia todo, nós ganhamos em eficiência, ganhamos na integração, além da redução de custos, que é bem significativa. Ela praticamente se paga, né, com o financiamento desse prédio, que nós vamos economizar em aluguel e em custos indiretos que uma má distribuição física gera. O prédio foi construído em uma área de 30 mil metros quadrados e tem 3 torres. Serão centralizados na estrutura o comando do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Civil, o Detran e todas as diretorias e gerências da Secretaria. Nós temos várias diretorias, várias seções que estavam em edificações alugadas, né? Haverá uma economicidade por parte da instituição, por parte do Estado, né? Além de vir somar e conviver num outro momento, né, com vários setores da segurança pública. Então vem para somar realmente e buscar fazer uma diferença também. As autoridades presentes na inauguração foram homenageadas com a medalha Mérito da Segurança Pública. O secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Gruba, reconheceu o momento de aumento da criminalidade no Brasil, mas diz que as ações pela segurança no Estado têm mostrado resultado. Crescemos 13% dos homicídios, localizados principalmente no município de Florianópolis e no município de Joinville. Nós já conseguimos estancar essa curva crescente, está estancada, está decrescendo o número de homicídios. Em compensação, nós tivemos decréscimo de 10% nos latrocínios esse ano em Santa Catarina, comparado com o mesmo período do ano passado. Tivemos um decréscimo de 7% nos roubos em geral e tivemos um decréscimo de 20% nos roubos e furtos às instituições financeiras. Secretário, falando em decréscimo, mas aqui na capital não tem decréscimo nenhum, só sobem os números de assassinatos. São 110 assassinatos registrados na capital. Importante é a construção desse complexo, economiza com aluguéis, centraliza todos os setores, todo mundo sai ganhando. Agora, o combate à criminalidade tem que ser mais eficaz. Esses números representam vidas, representam insegurança para quem vive na capital e também na maior cidade do estado, que é Joinville. A seguir, jacarés se proliferam em Mangue, na capital, e preocupam moradores do bairro Itacurubi. Agora, às 6 horas e 59 minutos, a gente volta já já. Você está no Band Cidade, que está de volta. E cerca de 15 hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo em Água Doce, na região oeste do estado.
Um incêndio atingiu uma área de plantação de pinos na BR-153 em Água Doce, aqui no oeste catarinense, na madrugada desta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, cerca de 15 hectares de plantação e de vegetação rasteira foram queimados. Ninguém se feriu, embora as causas do incêndio ainda não tenham sido comprovadas. A suspeita é de que o uso de fogo para a limpeza de um terreno próximo ao local tenha saído do controle e atingido a plantação. 8 bombeiros trabalharam por cerca de 3 horas, junto com mais 6 brigadistas da empresa proprietária do terreno, até extinguir o fogo. Jaqueline Dutra, de Chapecó. Falamos de incêndio, agora vamos falar dos bombeiros. Conforme mudança no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a partir de agora as ambulâncias poderão ter menos socorristas. Vamos ver. A nova regra determina que equipes de atendimento pré-hospitalar, aquelas que fazem o atendimento das ocorrências de trânsito, por exemplo, que antes operavam com 3 profissionais, agora terão que realizar a mesma atividade, mas apenas com 2 profissionais, um motorista e mais um. Segundo o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, essa medida se deu por conta da falta de efetivo e da necessidade de se adaptar às novas regras. Descontente, a Associação das Praças de Santa Catarina disse que entrará com uma ação judicial e explica que 3 profissionais é uma determinação do Ministério Público e que está em vigor desde 1987. Agora, no dia 1º de agosto, o governo do estado lançou um edital para mais 300 vagas para concurso público. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. E um grupo de motoboys participou de um ato pedindo justiça pela morte de Tiago Barleta de Lima, que foi baleado após fazer uma entrega de comida em um prédio aqui na capital. Assunto que está agora aqui no nosso Giro de Notícias. Cerca de 50 entregadores participaram do protesto. O caso é tratado como latrocínio pela polícia, o roubo seguido de morte. Até a noite de ontem, a polícia informou que as buscas estavam começando, já que as imagens de câmera de segurança do prédio não auxiliaram na identificação do suspeito. E a Polícia Ambiental de Lages fez a soltura de várias espécies de pássaros apreendidos durante operações. No local foram encontrados 44 pássaros nativos que estavam sendo criados em cativeiro sem a devida autorização do órgão ambiental. O criminoso foi multado em R$22 mil. O governador Raimundo Colombo e secretários de Estado visitaram na tarde de ontem as obras de restauração da ponte Hercílio Luz na capital. Após participarem de reunião com a equipe técnica, o governador percorreu a ponte e parabenizou todo o grupo envolvido. As equipes trabalham atualmente em diferentes frentes. E é cada vez mais comum ver jacarés de papo amarelo na região do Manguezal do Itacurubi, que é o 2º maior do estado. Isso aqui na capital. Desde ontem, novas placas sinalizam a presença dos répteis próximos a áreas urbanas. Dependendo do dia, é difícil encontrá-los, até porque eles se camuflam bem. Mas com um olhar mais atento, eles aparecem. Em córregos como esse, que fica ao lado de um shopping e pertinho de muita gente passa diariamente, caminhando ou de bicicleta. Já vi vários filhotes de jacaré. Não são jacarés enormes, são filhotes de jacaré, mas a gente encontra. Quase sempre, a gente caminha sempre tem. Quando está bem quente, eles sempre estão por aqui. Mas o fato de eles estarem aparecendo mais não significa que a população está aumentando. Com a urbanização, esses animais acabam perdendo espaço. E essa é a principal razão para os jacarés estarem aparecendo mais. A população desses animais, inclusive, pode ter diminuído nos últimos anos. O que a gente tem visto? Em função da contaminação dos ambientes, e não só especificamente o manguezal, nós estamos tendo problemas com essas populações. Então, eu me arriscaria a dizer que nós não temos superpopulação. Ao contrário, nós podemos estar perdendo a população de jacaré na cidade. Para conscientizar quem passa por locais onde o animal tem aparecido a respeito da importância de não alimentar e manter distância dos répteis, foram colocadas 10 placas como essa, em lugares estratégicos da bacia do Itacurubi. A gente conseguiu uma parceria com a iniciativa privada, então a gente está fazendo também a colocação de placas educativas, né, para a gente ter mais visibilidade com o assunto do jacaré. Não existe relato de ataque de jacaré de papo amarelo na região até hoje. Se avistar algum dos bichos, o pedido dos biólogos é:
Aprecie de longe e ajude a preservar. A melhor forma de proteção para o animal é evitar a nossa aproximação. Então, evitar de ficar jogando coisinhas, pedrinhas, para ver ele se mexer. Normalmente, durante o dia, ele está em estado de letargia, porque ele é um animal de sangue frio, então ele precisa de sol para poder gerar energia, para fazer o seu metabolismo funcionar, então ele vai ficar paradinho. E o problema não é o jacaré, o problema não é o jacaré, o problema é quem construiu em cima do mangue, né? Nós temos ali shopping, que foi, enfim, construído em cima do mangue, lojas, casas, e o jacaré vai se mantendo do jeito que dá, né? Do jeito que dá. A seguir, muito além do futebol, os detalhes do amistoso histórico entre a Chapecoense e o Barcelona. Os detalhes depois do intervalo, a gente volta já já. As principais notícias do Brasil e do mundo você vê daqui a pouco no Jornal da Band, que começa coladinho aqui no Band Cidade. E apesar do resultado que se viu em campo ontem, no amistoso entre Barcelona e Chapecoense, foi muito além do que futebol, né? A emoção tomou conta da partida histórica, que contou com o retorno de Alan Ruschel aos gramados. Mais uma página foi escrita na história da Chapecoense. Ontem, o Verdão representou não só o oeste catarinense, mas o Brasil em um amistoso histórico contra o Barcelona. O turbilhão de emoções vividos na tarde de ontem iniciou logo no primeiro toque na bola pelos sobreviventes Neto e Follmann. Todos já sabiam que enfrentar um dos melhores do mundo não seria fácil. Nos primeiros minutos de jogo, o Barcelona abriu o placar. Após tabela com Soares, Rakitic encontra Deulofeu dentro da área, que só tem o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Deulofeu faz boa jogada pela ponta esquerda e encontra Busquets, que acerta um belo chute de fora da área sem chances para o goleiro Elias. Messi tenta a tabela com Deulofeu dentro da área. Na primeira tentativa a zaga corta, mas na segunda a bola chega até o argentino, que marca o terceiro gol para a equipe da casa. Já no segundo tempo, em outra tabela envolvente da equipe catalã, Soares toca para Messi e recebe de volta na ponta direita. Invade a área e chuta cruzado no canto esquerdo do goleiro Elias. Denis Soares começa a jogada pela esquerda, traz a bola pelo meio, toca para Messi e invade a área para receber o passe e chutar na saída do goleiro Elias. Já no final da partida, Kevin comete pênalti em Nelson Semedo. Paco Alcácer vai para a cobrança, mas quem brilha é o goleiro Arthur Moraes. E o jogo termina assim, Barcelona 5, Chapecoense 0. Mas o resultado pouco importou nesse amistoso. O jogo histórico celebrou a vida e o retorno de Alan Ruschel aos gramados. Um verdadeiro milagre do futebol. Que menos interessa, como disse a nossa repórter, é o resultado dessa partida. O que vale mesmo é essa lição de que a dor agora dá lugar à alegria, à esperança, ao torcedor da Chape e a todos os torcedores, a todas aquelas pessoas que sofreram, né, com a tragédia com o voo da Chapecoense. A Chapecoense se reerguendo e, é claro, enfrentando, né, esses momentos agora de alegria, que é o que mais importa agora, é a reconstrução da Chape. E o morador aí de São Lugero, Samuel Ribeiro Arente, de 12 anos, o garoto foi surpreendido por um vídeo gravado pelo seu ídolo, o craque Neymar. O menino enfrenta a dura batalha contra o câncer. E você vai ver o momento em que ele recebe o vídeo, né? Recebeu o vídeo do Neymar, a reação dele e a mensagem que o craque enviou. Vamos ver. Fala, Samuel Ribeiro, tô aqui para te mandar um grande abraço, agradecer o carinho que você tem por mim também. E mandar forças pra você, tá bom? Fica com Deus aí, espero que você recupere rápido e esteja voando aí, tá? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Esse vídeo está
está circulando nas redes sociais e mostra, né, o coração aí do Neymar, né? Mandou esse vídeo para o garoto e o garoto está lutando contra o câncer. Samuel, que você se recupere logo. E olha, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E a obesidade eleva o risco de desenvolver mais de 10 tipos de tumores malignos. O alerta é do Instituto Nacional do Câncer, que recomendou ao Ministério da Saúde novas medidas para tentar reduzir o consumo de açúcar no país. Mônica não dava muita atenção para a própria saúde. Era sedentária e não se alimentava direito. Chegou a pesar quase 80 quilos e a mudança só veio depois do susto. Então, o preço que eu paguei foi um diagnóstico de câncer de mama aos 44 anos. De cada 100 casos de câncer no país, 13 estão associados ao excesso de peso. A obesidade ajuda a aumentar o risco de desenvolver mais de 10 tipos da doença. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, que defende regras mais rígidas para diminuir o número de brasileiros acima do peso. Entre as medidas sugeridas pelo INCA, o Ministério da Saúde, estão o aumento na tributação de bebidas açucaradas e com adoçantes, restrição de publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis dirigidas às crianças, suspensão da venda de produtos ultraprocessados nas escolas e rótulos com informações mais claras para o consumidor. A obesidade gera uma reação inflamatória e isso vai alterar reações normais, que são normais do organismo. Essa alteração muda a homeostase, muda a forma normal como o organismo se comporta, gerando então alterações, dentre elas o câncer. Nessa escola, as crianças preparam o próprio lanche. Aos poucos, elas vão aceitando experimentar alimentos mais saudáveis. Alface, tomate, brócolis, couve-flor. Eu experimentei uma vez, aí eu comecei a experimentar as outras coisas saudáveis. E o açúcar deixa de ser tão especial quando as crianças descobrem o perigo que o consumo em excesso pode provocar. Meu bolo não tem muito açúcar. Eu não quero ficar gorda e não vou comer muito açúcar. Isso aí. Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.